Oi meninas, tudo bem? Acabei de finalizar o módulo de vulnerabilidade, né, do programa e eu vim aqui compartilhar uma história com vocês. Eu escolhi essa história porque eu considero que essa história foi quando eu realmente descobri o que era vulnerabilidade, foi uma coisa que aconteceu comigo, então eu escolhi contar essa história por esse valor emocional que ela carrega de como eu lidei com essa situação e como foi descobrir a vulnerabilidade e entender essa energia, o poder transformador de me colocar na vulnerabilidade. Bem, eu sou formada em moda, eu vim do mercado corporativo de moda, eu tive uma carreira de sucesso e com crescimento muito rápido dentro da área de moda. Eu comecei na economia criativa, trabalhando na Galeria Ouro Fino, na época que a Galeria Ouro Fino era onde todos os grandes estilistas queriam estar. Logo me tornei assistente de estilo, então passei a assinar uma coleção junto com a estilista do lugar. De lá eu fui para uma startup que estava começando, que era a banca de camisetas, trabalhar com e-commerce, coisa que ninguém fazia naquela época, isso eu tô dizendo 2003 a 2006. Então faz um tempinho já. Depois disso eu recebi um convite que eu até hoje não sei como. Meu currículo foi parar na Lelis. Fui para a Lelis, assumi um cargo de supervisão de loja voltado para o visual merchandising, que é a experiência de compra de consumidor. Trabalhei com a Traude um tempão, me especializando em visual merchandising, coisa também que era raro naquela época. Hoje as pessoas falam sobre visual merchandising, mas na época que eu comecei como visual merchandiser, nem se falava disso. Por exemplo, eu nem tive aula disso na faculdade de moda, né? Então, era um assunto muito novo. Logo depois da Lelise, eu fui para Fórum. Fiquei na Fórum na frente de 3 marcas, Fórum, Triduec, Triton, trabalhando lá um tempão, até que eu saí de lá, né? Eu saí de lá, mas assim, como eu tinha toda essa bagagem, essa experiência dentro da área de moda, logo eu me recoloquei, fui, trabalhei no Rio de Janeiro, voltei, trabalhei aqui em São Paulo numa outra marca, enfim. A minha vida era... Eu costumo descrever essa fase da minha vida como um filme da Sofia Coppola, entendeu? Todo mundo era lindo, as locações eram maravilhosas, festas regadas a Velvet Clicquot, entendeu? Em grandes barcos, com um monte de gente incrível, a trilha sonora era maravilhosa, só que eu me sentia entediada. Então era assim que eu me sentia e era assim que a minha vida era nesse momento em que eu trabalhava com moda dentro de corporações. Bem, mas a história que eu quero contar é o seguinte. Eu saí da Fora em 2012, daí logo comecei a trabalhar numa outra empresa, tranquilo, daí consegui outro emprego numa outra empresa, tava tudo bem, trabalhando 6 horas por dia, super tranquila, ganhando super bem, tava às mil maravilhas. Até um dia que eu fui demitida, né? Fui demitida dessa empresa, não estava esperando, não era uma coisa esperada. E na mesma semana que eu fui demitida, eu terminei um relacionamento. Então, assim, minha vida mudou da água pro vinho, né? Tipo, eu tinha tudo e agora não tenho nada. Não tenho namorado, não tenho emprego. E aí, né? E como vou ficar? E, ao mesmo tempo, eu tava num processo de reforma do meu quarto. Então, eu tinha assumido uma dívida com uma pessoa que estava fazendo aqui a arrumação do meu quarto e tal. E eu tava no meio desse processo. Daí o que eu resolvi fazer? Eu vou arrumar todo o meu armário. Além disso, eu sempre flertei com cinema, então fazia figurinos e tal. Tinha um acervo de roupas enorme aqui. Vou me desfazer de algumas peças, vou fazer um bazar e vou levantar uma grana aí pra me sustentar por um mês e tal. Pois bem, foi isso que eu fiz. E nesse processo de mexer na roupa, você sabe que roupa é emoção, né? Tem muita gente que acha que roupa
tá com nada, mas não, roupa tem todo um significado, né? Se você for estudar história social, história da moda e tudo mais, tem sempre um significado por trás da roupa e tudo mais, né? E ela carrega emoção, porque você coloca significado dentro da roupa, né? E eu tava nesse processo de me desfazer das minhas roupas, então pegando muita roupa, escolhendo o que ia pro bazar, o que não ia pro bazar, nesse processo de me olhar de uma forma diferente, de me perdoar pelas coisas que tinham acontecido nesse outro trabalho, de perdoar as pessoas que agiram de má fé comigo também naquele trabalho. Enfim, eu tava num processão interno, né? E mexendo nesse parque de diversões que era o meu armário, olhando para todos esses sentimentos e todas essas sensações que as roupas me remetiam, né? E o que eu percebia era o seguinte, que conforme eu ia tirando as peças de dentro da roupa, conforme eu ia olhando para essas peças, olhando para essas histórias, para tudo que eu vivi, eu ia sentindo coisas. E esse sentimento não era muito agradável, entendeu? Eu ia lembrando de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu era, de tudo que eu tinha construído, e ao mesmo tempo que eu me orgulhava de ter vivido tudo aquilo, eu sabia que não era uma coisa tão legal assim, que querendo ou não eu tinha me destruído por tudo aquilo que eu tinha vivido, tinha feito muitas coisas erradas, tinham tomado decisões que eram por poder e não por amor, enfim. Tava num processo de me olhar através das minhas roupas, né? Daí eu lembro que eu saí do quarto, momento que eu peguei uma peça de roupa que era um vestido do Marcelo Sommer. Lembro muito bem que era essa peça, que foi a peça que eu gravei o programa Ao Ponto com o Jairo Bauer. Eu gravei esse programa com ele, uma vez tive uma participação, eu tava com esse vestido no dia desse programa. Eu gravei isso, peguei essa peça e falei assim, não, essa peça vai pro bazar. Coloquei lá, e daí isso foi me remetendo tudo isso, porque me levou à minha essência, que era quando eu escolhi fazer moda, sabe? Esse vestido foi o estopim para me levar ao início de toda essa história, que quando eu tava na Galeria Ouro Fino, quando eu tinha decidido fazer moda, e o porquê de que eu tinha decidido fazer moda, entendeu? Que era usar a moda como uma maneira de auto se expressar, trazendo a sua verdade, né? Usando a moda como instrumento de expressão e não como uma forma de colocar armaduras e fingir uma imagem que não era aquela que você carregasse, né? E quando eu entrei em contato com esse sentimento, com essa sensação que era da minha essência, que era de acordo com a verdade, com aquilo que eu realmente guardava dentro de mim, aquilo fez assim, ó, um boom. E eu entrei em vulnerabilidade. Então eu comecei a chorar, e comecei a, de novo, me julgar, como que eu perdi isso? Como que eu pude mudar e começar a usar essa energia tão bonita, que era a essência daquilo que eu quis estudar, para um lado que não foi tão legal, que era um lado de até abuso de poder, né, da onde eu tava, de status social e tudo mais, que era uma coisa que eu super achava feio, né, nas outras pessoas, mas quando a vida te coloca nessa situação, você acaba pendendo pro lado, jogando o jogo, né? Não que seja correto, mas naquele momento eu era muito imatura e acabei jogando o jogo, e enfim. E entrei nesse estado e fui pra cozinha tomar uma água. E daí aconteceu o lance da cebola. O que foi o lance da cebola? Eu tinha colocado uma cebola para germinar e formar a cebolinha, sabe? Quando você tá lá, a cebola, que você vai falar, vou fazer cebolinha aqui com essa cebola aqui. Enfim. Daí essa cebola tava na minha janela da cozinha. Eu olhei para essa cebola e fiquei olhando para ela nesse momento de vulnerabilidade. E daí eu entendi tudo. Fez assim, ó. Entendeu? Entendi tudo o que estava acontecendo comigo naquele momento. O que estava acontecendo era o seguinte.
eu estava tirando todas as camadas que eu fui acumulando durante todos esses anos que eu trabalhei fora da minha essência. Entendeu? A vida estava me dando uma oportunidade de eu tirar todas essas camadas que eu tinha me colocado. E a partir do momento que eu fui tirando essas camadas, e essas camadas se deram literalmente no processo de eu arrumar o meu armário e tirar essas peças de roupa que eu ia me desfazer, ia vender nesse bazar que eu ia fazer, entendeu? Eu fui tirando essas camadas e fui entrando em contato com a minha essência. Porque pensa, você pega uma cebola, você bota ela para germinar. Da onde que a cebola germina? Ela germina do miolinho dela, daquela última camadinha, depois você tira todas as cascas, é daquela última camadinha que a cebola traz a cebolinha. E daí que eu entendi que eu tava pronta para começar uma nova história, para recomeçar e ser uma nova cebolinha e começar a fazer essa história de outra maneira, colocando as camadas que eu escolheria. Então, nesse momento, eu agradeci essa oportunidade que o universo estava me dando, aceitei esse meu momento, fiz meu bazar, que foi um sucesso, eu vendi muita coisa, consegui a grana que eu precisava para me manter durante mais de um mês até, que tinha muita roupa nesse bazar, e fiz o meu processo de transição de carreira, que não foi sair da moda, muito pelo contrário, a moda é uma ferramenta que eu uso até hoje como uma ferramenta de expressão, de mostrar quem realmente somos, né? Então eu uso a moda como ferramenta de autoconhecimento, inclusive até hoje. Então eu retornei à minha essência e tive a oportunidade de fazer diferente, de poder fazer as escolhas corretas e de fazer diferente. Então essa é a minha história com a vulnerabilidade. Espero inspirar vocês aí, mulheres, a fazerem essa descamação de camadas e se conectarem de verdade com a sua essência e deixar brotar a nova cebolinha a partir dessa essência, tá bom? Um beijo, desculpa o vídeo tremido, mas hoje eu fiz na mão, tá bom? Tchau, tchau!